Boa tarde a todos e todas e todes. Começamos mais um seminário, né, do GEV, do Grupo de Estudos da Violência, que é afiliado aí, está associado ao Metrópolis, faz parte do Laboratório Metrópolis. Hoje temos o prazer de ter o Fernando Sala, vai falar sobre a questão de como pesquisar crime organizado em ciências sociais. O Fernando é pesquisador do NEV, é sociólogo, mestre, doutor, e é uma referência nos estudos de punição, prisão e crime organizado no Brasil e por aí afora, né, Fernando? Já tive o prazer de trabalhar com o Fernando, é uma pessoa que eu tenho como referência, né, e é uma referência nos estudos de violência, e temos aí essa honra de poder ter o Fernando Sala aqui nessa apresentação para a gente, compartilhando, né, essa experiência no campo de pesquisa acadêmica nessa área. Então, Fernando, por favor, fique à vontade, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente agradecer o convite feito pelo Leonardo e pelos colegas do Grupo de Estudos da Violência e Metrópolis, do Laboratório de Pesquisa Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim é um grande prazer poder estabelecer esse diálogo com professores, pesquisadores e alunos. É uma enorme satisfação poder compartilhar com um pouco da experiência que eu tenho em estudos sobre essa temática com os colegas. Saúdo também todos aqueles que estão nos acompanhando online. Sintam-se bastante à vontade, vou fazer uma breve exposição para depois podermos estabelecer um diálogo e conversar francamente sobre as questões que eu vou colocar. Tenho sempre presente que esse é um tema dentro das ciências sociais um tanto quanto polêmico, porque ele é um problema que vem de há muito tempo. Se a gente olhar a literatura internacional, a gente tem desde as primeiras décadas do século XX questões relacionadas a grupos criminais atuando na economia e nas sociedades em geral. Então, eu diria que um grande problema que se tem ao se colocar a questão do crime organizado como um objeto de estudos nas ciências sociais, seja na sociologia, na antropologia, na história, na ciência política, o primeiro grande desafio é exatamente definir o que é esse objeto. Isso significa colocar um desafio de natureza teórica, evidentemente, e, ao mesmo tempo, vai colocar problemas de natureza metodológica. Por que eu coloco essa questão da definição do objeto? Talvez uma questão certa é de que não há consenso na literatura especializada sobre um conceito que seja aceito de forma ampla, geral e irrestrita sobre o que seja o crime organizado. Então, é muito importante que, ao fazer essa escolha por esse tema, nós, pesquisadores, professores, nos coloquemos o desafio de falar assim, olha, exatamente o que é que eu quero pesquisar. Porque, vejam, tradicionalmente na literatura, nós podemos ter talvez 3 grandes áreas de interesse quando se pensa o chamado crime organizado. O primeiro diz respeito às atividades. Tráfico de drogas, tráfico de objetos, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, enfim, toda uma série de atividades, tráfico de armas, toda uma série de atividades que configuram o funcionamento de organizações voltadas para o desenvolvimento dessas atividades. Mas
eu diria que existe um outro bloco, e a própria literatura também confirma isso, um outro bloco de interesse diz respeito aos próprios grupos, a forma de organização, como é que esses grupos que atuam nas economias ilegais, eles se estruturam, quais são as formas de recrutamento, quais são as formas de organização, relações de poder dentro da organização, enfim, toda uma série de elementos que dizem respeito à questão organizativa dos grupos que formam também uma área de interesse. Há também uma terceira esfera, por assim dizer, de interesse ao pensar grupos criminosos organizados e o crime organizado de uma forma geral, que é uma atenção ao que muitos autores chamam de processos econômicos transversais. Não se preocuparia tanto com a atividade em si, nem tanto com a forma de organização, mas sim com processos econômicos que envolvem diferentes atores, diferentes atividades e que o pesquisador, ao se voltar para esses processos, ele está mais preocupado em ver a transversalidade das atividades, de como que se constituem atividades ilícitas, do que propriamente se voltar para uma ou outra atividade ou um ou outro grupo. Então, esse primeiro desafio nos coloca também uma questão muito importante para os cientistas sociais, que é evitar o que eu chamaria de uma armadilha que muitas vezes nós somos seduzidos, ou muitas vezes nós somos sequestrados, quando esses objetos, esses termos, esses conceitos, eles são colocados, por exemplo, pela mídia, ou pelas próprias instituições policiais, ou mesmo pelas esferas jurídicas. Então, veja o seguinte, quando a gente abre um jornal, consulta páginas da internet, quando se fala de crime organizado, certamente alguma referência já está implícita nessa concepção que a mídia circula, que muitas vezes até o próprio jargão policial também se refere, e que, na verdade, no caso do Brasil, basicamente está se referindo, esses conceitos estão se referindo a duas coisas: tráfico de drogas e facções que emergem das prisões. E eu diria para vocês que são formas, são armadilhas que nós, da área de ciências sociais, temos que ser muito críticos, porque são formas de, por assim dizer, quase que sequestrar a reflexão sobre o crime organizado para esses dois polos, ou as facções dentro das prisões, ou o tráfico de drogas. E quando a gente pensa crime organizado, e a própria literatura internacional mostra isso, é muito mais do que isso, ou tem um potencial muito maior de se pensar o crime organizado, além desses dois elementos que, por exemplo, no caso da mídia brasileira, praticamente a mídia pautou pensar crime organizado como se fossem ou um ou outro desses dois, ou quando não, até combinados, como é o caso do Comando Vermelho e PCC, onde aparece essa confluência de grupos que atuam nas prisões, grupos que se formaram nas prisões e grupos que comandam o tráfico no varejo. Então, eu acho que é uma questão de ter uma certa cautela ao abordar esse tema e buscar ampliar as possibilidades de definição do que é esse objeto que nós queremos estudar. O foco de interesse que a gente deve ter sobre um ou sobre outro elemento dessa concepção que nós possamos ter vai definir, logicamente, elementos teóricos. Se eu estou preocupado mais com as organizações, talvez eu tenha que me aproximar de uma literatura
que pense o que são grupos sociais, como é que se estruturam organizações, como é que são relações de poder, como é que se mantém a fidelidade dentro dessas organizações, como é que são feitas as normas dentro dessas organizações. Se a gente está pensando mais em atividades, nós somos direcionados a outro tipo de escolhas teóricas para conduzir a nossa pesquisa e, evidentemente, a própria metodologia para alcançar os nossos objetivos. Uma vez definido o que nós queremos, feitas as escolhas teóricas, nós temos como uma tarefa dentro de um plano de pesquisa sobre crime organizado é não desconsiderar toda a ampla literatura internacional que hoje já se acumulou sobre esses temas. Se poderia contra-argumentar, falar assim, professor, mas existem tantas coisas hoje para se pesquisar, tanta literatura tal. Sim, eu diria que é um desafio quase que inevitável enfrentarmos o desafio, a tarefa de verificar como é que a literatura internacional, a literatura inclusive latino-americana, que trabalha com essas questões, mesmo considerando todas as diferenças de contexto nos quais são produzidos esses textos, né? Uma coisa, por exemplo, é a literatura sobre grupos mafiosos na Itália, outra coisa é a literatura que é produzida sobre o leste europeu, outra coisa é aquilo que é produzido no México, tal, mas é necessário, para ter uma visão mais ampla do que são essas questões de crime organizado, ter um panorama diversificado das abordagens teóricas e metodológicas que a literatura internacional proporciona. Dentre os caminhos possíveis de pesquisa, se nós nos dedicamos por exemplo, às atividades de tráfico de armas, de seres humanos, é muito importante que tenhamos presente que nós vamos abordar escalas de tempo, atores diversos, em ambientes com legalidade muitas vezes diferente, né? Se nós pensamos, por exemplo, que são atividades de tráfico de drogas, a droga é produzida num lugar, depois ela vai para outro, depois ela vai ser consumida em outro lugar. Tem toda uma diversidade de atividades, de atores que atuam nessas localidades, uma série de empresas, de grupos que vão fazer com que entre a área produtora e a área consumidora se estabeleça uma ampla escala, inclusive de tempo e de lugar, para pensar essas questões. Isso nos leva a pensar que, por exemplo, se nós estamos preocupados não exatamente com o tráfico de drogas, mas com lavagem de dinheiro, ou com grupos que atuam no sistema financeiro, hoje em dia temos aí ótimos exemplos sobre isso. As nossas fontes, as nossas preocupações metodológicas são outras. Uma coisa é pensar o tráfico de drogas, outra coisa, o tráfico de armas, como que ele opera, como é que é o circuito, tal. Outra coisa é o circuito financeiro, né? Então, o que eu estou colocando para vocês é que pensar as diferentes atividades de crime organizado significa também pensar diferentes recursos de fontes, recursos que vão poder produzir informações que são relevantes para nós entendermos essa atividade. Se nós estamos preocupados, por exemplo, como que funcionam os grupos, como é que eles atuam, como é que os membros são socializados, como é que são mantidas as lealdades, né? Acho que
nos dias de hoje a gente conhece muito sobre Comando Vermelho, sobre tantos grupos como PCC e tantos outros grupos pelo Brasil, que têm informações sobre o fulano foi punido pelo PCC, pelo Comando Vermelho, acontece assim, acontece assado, no morro, na favela, nos grupos, nos bairros mais de classe média. Tudo isso sugere que nós possamos ter também outras formas de conduzir a pesquisa. Muitas das pesquisas que conhecem como é que os grupos funcionam, como é que os grupos se estruturam, são feitos por etnografias, são feitos mediante entrevistas e mesmo por pesquisa, observação participante. Então, só colocando, reforçando aquilo que eu estou dizendo, né? De acordo com a escolha do como que nós vamos pensar o nosso objeto de estudo, que nós vamos rotular de crime organizado, vai nos direcionar para escolhas teóricas e vai nos direcionar para diferentes formas de levantamento de informações. As etnografias aqui no Brasil, para conhecer esses grupos, elas são muito fortes, são muito interessantes e é um amplo debate nesse campo, as potencialidades desses trabalhos e também as limitações que nós possamos ter com esse tipo de pesquisa. De todo modo, é lógico que pesquisar crime organizado em qualquer uma dessas direções representa enormes limitações de acesso. Limitações sejam de natureza dos documentos, sejam a questão da convivência com os potenciais atores desses grupos, né? Como é que eu vou encontrar uma pessoa que é membro de um grupo? Então, isso não é nada fácil. Isso coloca enormes desafios para o pesquisador, se ele quiser ter acesso a essas formas de organização, saber como é que funciona uma biqueira, saber como é que funciona uma boca de fumo, saber como é que funcionam as atividades propriamente no terreno. Então, as limitações, a gente tem que ter muito claro que isso faz parte da pesquisa sobre o crime organizado. Não há os desafios que são desde o acesso até os desafios éticos que a gente possa ter, preservação de identidade, questão de privacidade na relação com as pessoas que são pesquisadas e por aí vai. Só para vocês terem uma ideia de como que esse acesso aos grupos, às atividades, é algo complicado. Nós temos um exemplo emblemático. A Cosa Nostra italiana, um dos principais grupos mafiosos que tem a sua base na Sicília, na ilha da Sicília, e que existe desde o final do século XIX, só para vocês terem uma ideia, só se conheceu em detalhe como que ela se organizava, assim, no detalhe mais minucioso, na capilaridade da sua organização, quando um membro do grupo, que em italiano se fala um arrependido, um pentiti, ele fez um acordo com a justiça e denunciou como que funcionava o grupo. Ele foi muito famoso, que era o Tommaso Buscetta, que viveu no Brasil, tinha uma esposa brasileira, e ele era um dos principais articuladores da Cosa Nostra italiana. Mas vejam, tanta pesquisa que se fez sobre a máfia, tantos documentos judiciais produzidos sobre a Cosa Nostra, e, na verdade, inquéritos policiais e outros documentos, e, na verdade, nós só fomos conhecer em detalhe quando um membro de dentro resolveu fazer aquilo que talvez hoje a gente chamasse de uma delação premiada, né? Ele depois
foi viver nos Estados Unidos de forma anônima e morreu lá, protegido pela justiça, com o acordo que ele fez com a justiça italiana. Então, isso para dizer que o acesso para o pesquisador não é algo simples, não basta eu querer estudar um grupo para ter acesso e sempre levar em consideração todas as dificuldades e os riscos que isso implica. Quanto às orientações teóricas, aqui só lembrar que uma grande inspiração para se pensar a questão do crime organizado é a questão colocada pelo Michel Foucault, que é a chamada gestão diferencial dos ilegalismos. Quem ainda não conhece toda essa discussão, é bom conhecer, porque quem quiser estudar a questão do crime organizado tem que ter um conhecimento daquilo que Foucault propõe com essa questão. A reflexão do Foucault é enriquecedora para a gente entender a mecânica da perseguição, da produção de leis no contexto das sociedades modernas, a partir de toda essa mecânica de que algumas atividades são reprimidas, outras muito menos, algumas são punidas, outras muito menos. A investigação policial ela pode ser direcionada muito mais para determinados grupos do que para outros. Então, é toda uma ideia de que existem seletividades, que existem mecanismos de fazer com que a própria lei favoreça alguns ilegalismos em detrimento de outros. Então, esse é um referencial teórico muito importante para enriquecer a reflexão sobre o crime organizado. No plano internacional, nós temos, eu vou citar aqui apenas dois autores muito importantes, que é a Letizia Pauli, que produziu um handbook da Oxford, muito importante sobre crime organizado, e o Klaus von Lampe, que é também outro nome que aprofundou enormemente a sua reflexão, contribuindo de modo muito importante para as reflexões sobre o crime organizado. Ele tem um artigo produzido, que foi publicado aqui no Brasil, na revista Estudos de Sociologia, chamado As Dimensões Interdisciplinares do Estudo do Crime Organizado, que é uma boa contribuição, entre outras coisas que ele escreveu. Também para ter ideia um pouco da dimensão do crime organizado em escala transnacional, os documentos que a gente chama de UNODC, que é do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, é sempre uma fonte muito importante de dados, sempre muito atualizada e sempre muito rica, que vocês podem consultar também. Infelizmente, muitos desses relatórios, às vezes, só estão em inglês, mas são muito úteis para a gente conhecer essa discussão. No caso do Brasil, essa discussão sobre crime organizado entrou pela porta do tráfico de drogas. Muito daquilo que se estudou e se estuda ainda hoje é também colado na questão do tráfico de drogas. Um dos primeiros nomes a se preocupar com essa questão foi a Alba Zaluar, antropóloga, que era lá do Rio de Janeiro, e tem muitos trabalhos que depois foram produzidos à medida que esse problema das facções, dos problemas prisionais ampliaram. Também muita coisa foi surgindo sobre PCC, Comando Vermelho, e hoje a gente tem uma produção que eu diria que é até bastante interessante e grande sobre esse tema, mas eu diria que ainda é muito restrita a essa dupla chave, facções e tráfico, né? Então, eu acho que assim, é um convite aos pesquisadores, né, de ir além um pouco, pensar outras formas de crime organizado e outras formas de ilegalismos que podemos tratar também como crime organizado ou como organizações criminosas, como queiram. De todo modo,
É sempre muito importante que nas ciências sociais nós tenhamos presente que o mais importante é pensar essas questões do crime, do tráfico, dos grupos, tal, tanto como um problema social, mas sem perder de vista que a gente precisa construir isso como um problema sociológico. E às vezes esse é um grande desafio, porque o problema social ele está colocado, ele é visível, ele incomoda as autoridades, ele nos incomoda enquanto meio acadêmico, mas é necessário enfrentar o desafio de criar isso também como um problema sociológico a ser tratado no ambiente da reflexão sociológica. Nunca esquecer que um bom trabalho sobre crime organizado ou qualquer outro tema que nos coloquemos, a abordagem interdisciplinar é fundamental. Pensar que muitas vezes nós somos desafiados a ver o problema do crime organizado, do tráfico, dos grupos, tal, de uma forma interdisciplinar, olhando para a produção da antropologia, para a produção da história, para a produção da ciência política, para a produção propriamente da sociologia, como esferas que podem contribuir para o conhecimento, para a reflexão que nós abordamos. E sair um pouquinho da caixinha, né? Falar, eu como antropólogo, eu não quero dialogar com ninguém, eu como sociólogo não quero... Não, isso me parece um grande equívoco dentro das ciências sociais, não termos essa abertura para uma abordagem que componha a reflexão, a análise de modo interdisciplinar. Já estou chegando aqui ao fim, só queria lembrar que há do ponto de vista das fontes que nos proporcionam elementos para conhecer o chamado crime organizado, em qualquer dimensão que nós coloquemos, fontes documentais são muito importantes, sejam elas produzidas pelos documentos policiais, Ministério Público, as sentenças, os acórdãos e todos os órgãos públicos, informações estatísticas, tudo isso tem que estar no horizonte de ser incorporado, ainda que a gente tenha uma preocupação, muitas vezes, muito específica, muito pontual, mas ter isso no horizonte, que é necessário sempre considerar a pesquisa documental como algo a ser útil na nossa pesquisa. No interior dos grupos, né, se quiser conhecer, lógico que a gente tem que pensar em abordagens mais etnográficas, que é um caminho que, como eu mencionei para vocês, é um pouquinho mais difícil. E se a pesquisa se volta para a questão de um circuito transnacional de atividades, de grupos, né? Se fala, olha, a Drangheta, a máfia está aqui na América do Sul. Então, imaginem a dificuldade de a gente identificar como que esses grupos se estruturam em escala internacional. De todo modo, insisto, é sempre muito importante diversificar as fontes sobre as quais nós construímos a nossa reflexão. Podemos ter ênfase mais, por exemplo, nas entrevistas, na observação participante, na documentação, mas o ideal de um trabalho em ciências sociais é a composição de várias fontes para a construção e a reflexão do nosso objeto. Então, penso que só queria colocar essas questões para abrir um debate, e me coloco à disposição de vocês, e obrigado pela atenção até aqui. Bom, Fernando, obrigado, né, pela bela exposição. Eu vou abrir aqui para as pessoas. Não sei se o Alexandre quer comentar alguma coisa. Eu quero comentar, se não pode ser. Pode. Fernando, você me ouve bem? Estou um pouco longe do computador, mas consegue me ouvir? Estou ouvindo, por enquanto. Tá bom. Fernando, eu queria te perguntar o seguinte, ainda sobre a questão das pesquisas etnográficas.
com relação ao crime organizado, né? Eu entendo que é extremamente importante a pesquisa junto aos grupos, né? Uma etnografia junto aos grupos, mas eu penso também na presença desses grupos em comunidades específicas, né? A presença deles em certas comunidades. E a minha indagação vai um pouco nesse sentido. Quer dizer, a pesquisa nessas comunidades, que é também uma pesquisa etnográfica, e que às vezes não necessariamente ela trata diretamente do crime organizado, mas é impossível às vezes pensar certas comunidades e ignorar a presença de grupos criminosos dentro dessas comunidades. Por comunidades eu me refiro a comunidades as mais diversas. Eu penso tanto em comunidades de baixa renda, mas eu posso pensar também em bairros de classe média alta, ou mesmo em instituições e políticas específicas onde a presença do crime organizado se faz. E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, quer dizer, como trabalhar com esses dois tipos de informações diferentes que têm a ver grupos criminosos e aquilo que é externo aos grupos, ou esses grupos criminosos, ou seja, o entorno desses grupos e, de certa forma, ajuda a constituir e legitimar uma rede de poder onde esses grupos se fazem presentes. Perfeito. É bem interessante a sua questão, porque acho que assim, o meu palpite, pelo que eu vi já de várias pesquisas que foram feitas, é que esse seria o melhor dos mundos, poder coincidir essa etnografia, essa presença nas comunidades e, ao mesmo tempo, ter informações privilegiadas junto aos atores que pertencem aos grupos. Isso às vezes é muito difícil. As pessoas podem estar em campo, conviver com as comunidades e ouvir falar do crime dos grupos e traficantes, tal, mas não é uma convivência, não é alguma forma tão fácil de se aproximar. De todo modo, eu acho que muito se conhece sobre o crime, principalmente o tráfico de drogas ou outros grupos que atuam nas comunidades, quando o pesquisador conhece a comunidade, quando ele vai pesquisar a comunidade, independentemente de ele ter uma proximidade com os próprios grupos, né? Então, acho que há trabalhos que são muito emblemáticos nesse sentido, os trabalhos do Daniel Irata, da Vera Teles, tal, que nós até conhecemos muita coisa das dinâmicas das atividades ilícitas, porque esses pesquisadores também estavam preocupados, às vezes, muito mais em conhecer a vida da comunidade, a dinâmica da comunidade, do que qualquer outra coisa. Então, é muito interessante isso, porque talvez o melhor dos mundos seria que as pessoas, os pesquisadores, conseguissem fazer uma aproximação dupla, mas talvez seja um esforço muito grande, muito difícil, porque envolve toda uma série de mediações locais que nem sempre estão acessíveis para os pesquisadores, né? Mas eu acho que é um desafio para os pesquisadores se aproximarem tanto aqueles que estão mais preocupados com os grupos do que com a comunidade, fazer vamos dizer assim, esse movimento de um polo ao outro. João, perguntou? Eu acho que, Fernando Salvo, acho que ele falou ali sobre esse negócio que o pessoal vê sobre o tráfico de drogas só no presídio e as comunidades. Daí essa operação Carbono Oculto, ela mostrou que vai além disso. Estava lá em São Paulo, né, na região ali do mercado financeiro, né, onde é que o pessoal lavava dinheiro, né, e também teve, às vezes, se comparar, às vezes, também parece, às vezes, que o filme que tu está vendo, ficção, é realidade. Por exemplo, o Breaking Bad, o pessoal fazia o tráfico com aquele negócio de frango, né? Aqui em Santa Catarina, o senador, né, foi pego o carro da família do senador de peixe ali com droga, né? 300 e poucos quilos de maconha lá na BR
487 aqui no Mato Grosso, né? E aí o caminhão, apesar de ser que foi vendido, ainda está ligado à família do senador. Então ele vai além disso, né? É uma coisa complicada de tu ver, porque tem pessoas assim da política, pessoas da polícia, do mercado financeiro que estão atuando, né? Eu acho que talvez a pesquisa, por exemplo, que tu poderia aprofundar na comunidade, dificilmente alguém vai falar, porque o pessoal vai perseguir depois. Mas no sistema prisional tu podia pegar e entrevistar presos, se o preso quisesse, né? Porque ali numa salinha ele conseguia delatar, de repente informar, e muitas vezes tem hoje no sistema prisional de Santa Catarina tem um pessoal da inteligência que acaba coletando várias informações disso, né? Porque o pessoal acaba falando que ele está lá preso, muitas vezes ele já está lá esquecido, a facção para ele na rua, ele entra lá dentro, né? Já substituído tudo, às vezes o pessoal, esse setor que tem lá acaba pegando várias informações, de repente outra forma de pesquisa, né? Que seria o pessoal que está preso que de repente queira falar. Assim. O João só se apresenta, só para ele saber o que tem em relação com a prisão. Sim, meu nome é João Victor, eu sou agente de segurança socioeducativa aqui em Santa Catarina, já há 18 anos, né? Trabalho no sistema prisional, em socioeducativo, e agora eu fiz uma tese de doutorado sobre a penitenciária industrial aqui em Santa Catarina, que é um modelo novo aí que está vendendo para o sul e para o oeste do Brasil. Fernando, quer fazer algum comentário? Então, essa questão... deixa eu só reagir a isso que ele colocou, porque acho que é bem característico do que a gente tem visto no Brasil, que quando se rotula crime organizado, se está falando de elementos que estão na prisão, e tráfico de drogas, mas não é um tráfico de drogas qualquer. Na verdade, se faz referência a tráfico de drogas em áreas periféricas, de baixa renda, áreas deterioradas, vulneráveis. Então, na verdade, quando a gente se coloca o desafio de pensar crime organizado, tal, o convite é para sair um pouco dessa polaridade e tentar observar como que a gente pode ter outras redes, outros grupos atuando e que estão em outra esfera social. Né? Então, seja no sistema financeiro, seja em qualquer outra área. Veja, a gente sempre comenta que o tráfico de drogas, muitas vezes, o varejo é uma coisa. Então, toda a atenção é dada ao varejo. Sim, mas quando a gente nota, existe uma série de outras etapas que envolvem, muitas vezes, empresas, empresários, outros atores que estão na própria cadeia da atividade. Então, é disso que se trata. Quando pensar o crime organizado, pensar em outras esferas, outros atores sociais e políticos e econômicos que estão interferindo. Né? Então, para que a gente, inclusive, não reforce uma certa discriminação contra essas áreas deterioradas, tal, né? Porque no Brasil sempre se impõe a pecha de áreas marginalizadas para as favelas, para as áreas mais pobres, tal, de onde viriam quem? Os encarcerados. Né? Então, um pouco o convite que é necessário fazer é que se saia desse enquadramento para que se possa pensar de forma mais ampla, seja para o sistema financeiro, para as áreas empresariais. Né? Veja, aqui, o que está acontecendo aqui no Brasil agora está mostrando uma capilaridade de ilegalismos envolvendo o sistema financeiro e outras atividades, e, vejam, muito pouco envolvendo atores de áreas periféricas, de áreas de baixa renda. Nós estamos falando de circuitos que envolvem autoridades, as autoridades altas do parlamento, do judiciário, do executivo. Né? Então, é disso que eu acho que assim, pensar crime organizado coloca os desafios de... Assim,
qual é o objeto, afinal, que eu quero tratar, né? O que é que exatamente, como é que eu vou enquadrar isso como um crime organizado? Perguntas, gente? Tá aberto. Eu tenho. Quer fazer uma pergunta? Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Justamente em relação a isso, a essa capilaridade que o crime organizado possa ter, eu penso, e você falou da questão de se incluir uma diversidade maior de fontes de pesquisa para que a gente possa, então, ter uma melhor noção da própria atuação. Eu penso em fontes de pesquisa que talvez não estivessem diretamente ligadas ao crime organizado, mas que, de certa forma, expressam a presença do crime em certos locais, né? Que não tem a ver simplesmente com formas de lavagem de dinheiro, imóveis, mas pode estar, às vezes, em mecanismos culturais que tem a ver com música, tem a ver com obras de arte, mas pode ter a ver também com a ocupação de certos espaços da rua e a demarcação de espaços na rua, como pichações, mas também demarcações de espaço público que não passam por pichações, mas passam por restrições e delimitações de uso do próprio espaço público. Eu penso numa série de coisas que possam nos ajudar a compreender um pouco melhor o que é que a gente pode chamar de ilegalismo nesse sentido. Porque talvez muito do que a gente entenda nesse sentido possa ser visto como normal, né? Porque talvez sejam músicas, sejam pichações, sejam obras de arte, delimitação de espaços urbanos, mas onde, de uma certa maneira, o ilegalismo ou fica encoberto ou ele é aceito enquanto parte de uma rotina, né? O que você pensa disso? Sim. Eu acho que a gente está falando também de alguma coisa que tem uma certa dimensão, vamos dizer assim, cultural, né? Quer dizer, no sentido de que você tem, veja, determinada forma de linguagem ou determinada forma de expressão que muitas vezes nasce num bairro de periferia, mas pode nascer dentro da prisão, pode nascer dentro de uma prática de um grupo marginalizado, e ela ganha uma certa expansão pelo espaço público, seja na música, seja em qualquer outro setor. E então isso acho que faz parte da compreensão de como que esses elementos que estão ancorados em atividades muitas vezes ilegais, eles passam a circular com uma certa, não diria facilidade, mas eles acabam circulando pela própria dinâmica que a gente tem hoje de facilidade de comunicação. Então, é bem interessante isso que você coloca, e eu queria lembrar uma coisa que faz parte dos estudos sobre crime organizado, que muitas vezes os grupos que estão atuando na ilegalidade, nem sempre eles têm a expertise de conhecimento, de habilidade, para fazer com que, por exemplo, lave o dinheiro. Então, o que esses grupos necessitam? Necessitam de elementos externos ao grupo que vão fazer esse papel de intermediação. E isso significa profissionais que vão desde contadores, advogados, investidores, pessoas que vão fazer, que têm conhecimento de como fazer para que o dinheiro que vem de uma atividade ilegal, ele seja lavado, que ele seja tornado legal. Então, isso, no caso dos grupos mafiosos italianos, são os mais consolidados, hoje se tornam, já se discute bastante isso,
que esses elementos externos eles são cruciais diante da complexidade que a gente tem no mundo atual, do ponto de vista legal, dos controles existentes, tal. Então, você vê, o cara pode ganhar rios de dinheiro no tráfico. O que ele faz com aquele dinheiro todo? Ele vai ter que recorrer a alguém que conhece os caminhos para fazer com que aquele dinheiro se torne utilizável. Ele pode até utilizar para algumas poucas coisas, mas quando esse dinheiro ele é muito volumoso, há necessidade de ter esses elementos externos à organização. Desculpe. Aqui a gente chama todas essas pessoas de membros do PCC e tal, né? Mas, na verdade, são como se fossem assessores, consultores, e é o que ocorre nos próprios grupos italianos, que recorrem a essas pessoas para fazer lavagem de dinheiro. Veja, como é que um grupo consegue mandar tanta cocaína para a Europa? Você acha que quem? Você fica se perguntando como é que é possível fazer essa atividade, porque isso envolve um conhecimento de um planejamento de atividade que vai desde o container, como é que esse container vai ser transportado, como é que ele vai entrar no porto e não vai ser detectado, como é que ele vai chegar no porto de destino e não vai ser sequestrado. Então, veja, é uma cadeia de elementos de autoconhecimento técnico que estão, de certa forma, se tornando operadores, ainda que indiretos, mas que viabilizam a atividade de um grupo que está lá na base. Então, por isso que essa discussão sobre o grupo criminoso ela é bastante interessante, porque grupo é uma coisa muito restrita nos dias de hoje. Talvez a gente tenha que pensar mais em redes, né, que vão compondo essa atividade numa escala tanto nacional como também internacional. Mais perguntas? Larissa? Só se apresenta. Sim, eu sou Larissa, sou mestranda aqui do programa de Sociologia e Ciência Política, orientadora Você tem que professora. falar um pouquinho mais alto para chegar lá até baixo? o microfone. Está dando para ouvir? Baixo. Está um pouco fundo, mas eu estou aumentando aqui o volume. Tá bom, eu sou Larissa, sou mestranda aqui do programa, orientadora do professor Alexandre. É uma pergunta assim, mais em questão do contexto geopolítico contemporâneo, eu vou ler aqui o que eu havia escrito. Em que medida o discurso de combate ao narcotráfico, mobilizado por lideranças como as dos Estados Unidos, pode ser interpretado como fundamento para especulações acerca de eventuais intervenções na América Latina, ou até mesmo no Brasil, e quais são os limites reais dessa possibilidade à luz da configuração política e institucional brasileira? Mas, assim, porque tem essas especulações que estão sendo feitas, né? Alguns repórteres, alguns líderes, né? Estão falando sobre, e aí, enfim, né? Mas também, em exemplo, também a intervenção e invasão na Venezuela, né? Agora tô lembrando. Mas, enfim, vocês... Acho que o tráfico de drogas se tornou alguma coisa, assim, talvez não igual, mas em paralelo com aquilo que foi o combate ao terror, né? Ele virou um elemento de política que justifica as intervenções, que justifica ações, inclusive de autoquestionamento de legalidade, né? Então, o que a gente viu aí no caso da Venezuela é típico de uma... Veja que um dos grandes argumentos era que o Maduro era líder do tráfico e coisas assim. Então, vira um instrumento político de intervenção, de se poder fazer, de se poder adotar ações militares de questionamento da própria legislação internacional, de todos os acordos internacionais. Então,
Nós vivemos uma época super complicada sob esse ponto de vista, né? Porque, assim, a chamada guerra às drogas faz décadas que ela existe, com um alcance extremamente limitado do ponto de vista dos seus efeitos de contenção e de limitação. Na verdade, o tráfico só aumenta. Você pega esses relatórios da UNODC, de ano para ano, tanto a produção quanto o consumo, eles se expandem pelo mundo. Então, é uma situação muito delicada. E agora, com o Trump no poder, a coisa só piora, porque ele adota essas medidas que exatamente colocam sob suspeita a soberania de vários povos. Não é nada difícil que ele promova intervenções efetivas do ponto de vista militar, sob a alegação de que ele está combatendo o tráfico de drogas, né? Seja no México, seja na Colômbia, seja aqui no próprio Brasil, né? Então, realmente é um momento delicado do ponto de vista da política internacional, do contexto internacional, e promovido pela maior potência militar. Que você veja como está todo mundo, de certa forma, impactado com aquilo que está sendo feito, os absurdos que estão sendo feitos no mundo, e as reações são bastante limitadas, né, para conter essa fúria, por assim dizer, intervencionista. E aí o tráfico de drogas vira um argumento que justificaria, né, esse tipo de intervenção. E, infelizmente, é um cenário bastante preocupante no contexto, principalmente latino-americano, que é um dos territórios de maior produção, principalmente da cocaína. Mais perguntas? Mais perguntas, professora? Não? Gente, eu não vi nenhuma pergunta aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui. Enfim. Fernando, vou agradecer já a sua participação, né? Sempre, eu não estou aparecendo, né? É uma voz do além ali. Mas, enfim, agradecer a sua participação. É sempre um prazer, né, aprender contigo. Como eu falei, eu tive o prazer, né, de trabalhar com o Fernando, sempre estou aprendendo com ele. Vou passar aqui no chat, ninguém perguntou, a gente teve, né, bastantes perguntas já. Agradecer ao professor Alexandre, professora Letícia, Larissa, João e todos que estiveram aí acompanhando a gente, né, online. Nós fazemos sempre híbrido, né, temos presencial e online, então bastante gente online. E passar para as suas considerações finais, Fernando, sobre esse tema tão instigante, polêmico e importante nas ciências sociais, que é esse estudo do crime, né, crime organizado, enfim, como você disse, no sentido amplo, né? Leonardo, eu que agradeço o convite feito por você. Foi um prazer conversar com os professores aqui na sala e com os colegas que nos acompanharam na transmissão. E eu acho assim, o tema é fascinante, é desafiador, evidentemente, coloca muitos desafios e questionamentos para todos nós nas ciências sociais, mas é alguma coisa que eu diria que é fascinante, né? Então, convido aos colegas, né, que tiverem interesse, enfrentarem esse desafio, enfrentarem a encrenca que é pensar essas questões, mas acho que há recompensas do ponto de vista de uma reflexão nas ciências sociais que muito ajuda a compreender um pouco o Brasil e os dias atuais. Eu que agradeço a todos e um abraço. Obrigado, Fernando. Um abraço. Vai ficar gravado, a gente está gravando, a gente vai subir no YouTube, aí eu te aviso, e fica disponível também para as pessoas que não puderam estar presentes. Enfim, a gente sempre tem esse cuidado para
para poder espalhar aí o conhecimento, né, que é partilhado com a gente. Obrigado, boa tarde a todos e todas e todos.